Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Vamos orar? Amém. Se você puder curvar sua cabeça, fechar seus olhos, falar um pouco com o Senhor. O Santo Espírito de Deus, nós invocamos a Tua manifestação, a Tua presença aqui, um pouco mais notória, um pouco mais viva e intensa, ó Deus, por que não dizer violenta, do que já temos experimentado desde que iniciamos a Te cultuar aqui juntos. Queremos abrir os nossos olhos, o nosso coração, nossos ouvidos. Queremos nos emocionar ao perceber o Teu tratamento, ao perceber o Teu amor por nós, ao perceber o Teu cuidado, o Teu zelo pelo Teu povo, pela Tua santa palavra. Queremos compreender, Senhor, entender, dá-nos revelação, dá-nos entendimento, Santo Espírito de Deus. Vem ser nesse lugar a verdade de Cristo, a verdade do Pai que nos guia. Vem ser aquele que nos lembra de todas as coisas, que nos provoca ao arrependimento pela Tua bondade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem compaixão de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. E dá-nos de beber da Tua santa palavra, da Tua verdade nessa hora, Senhor. Espírito da vida, Espírito da graça, Espírito que é santo, santifica-nos hoje um pouco mais pela Tua palavra, que é a verdade. Santifica-nos hoje um pouco mais. Transforma-nos hoje um pouco mais um passo de glória, mais um passo de vitória, até sermos transformados segundo a imagem de Cristo, até contemplarmos por espelho a imagem do Filho, a imagem que Você projetou para nós desde o início de todas as coisas. Santo Espírito, passeie em nosso meio, aquietando os corações ansiosos, purificando o impuro, dando força ao cansado, ânimo ao desanimado, liberdade ao cativo, ao oprimido. Invocamos a Tua presença. Nos entregamos a Ti, nem que seja para o confronto, nem que seja, ó Deus, para a exortação, mas nos rendemos a Ti. Buscamos a Tua vontade e a Tua verdade nessa hora. Não buscamos, ó Deus, não estamos aqui buscando uma palavra de autoajuda, Senhor. Não estamos aqui buscando, Senhor, um conselho que nos faça sentir bem. Queremos conhecer a verdade. A verdade. Queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que precisamos ouvir. Então nos rendemos à Tua vontade. Santo Espírito de Deus, nos rendemos, não resistimos, mas nos rendemos, Senhor, diante de Ti. Seja o Senhor de toda essa reunião,
de toda palavra falada, de toda canção entoada, de todo movimento. Seja o Senhor, toma o teu trono e o teu lugar, Senhor. Nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, gente. Eu quero começar lendo com vocês o livro de Joel, capítulo 1. E aqui o livro de Joel, ele narra, no capítulo 1, um cenário de devastação e sequidão, por assim dizer, como uma visão de um profeta, mas os historiadores dizem que provavelmente tinha acontecido algo semelhante no meio do povo de Israel, no momento em que Joel profetizou as palavras que nós vamos ler aqui nesse momento. Possivelmente os filisteus, Tiro e Sidom, tinham invadido o povo de Israel nesse período. E era possível ver algum cenário de devastação, mais ou menos semelhante ao que ele declara nesse capítulo. E no capítulo 1, não vou ler o capítulo todo, mas eu quero ler a partir do versículo 9. Deus fala através do profeta o seguinte: porque não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Ou em outras traduções, não há oferta de manjares nem de libação. Aqui, como está nessa versão. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados, ou de luto. Versículo 10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, e a vide secou. As olivas murcharam. Versículo 11. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Versículo 13. Versículo 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministro do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Acho que até aí tá bom. Só queria pular para o versículo 18. Versículo 18. Ainda em Joel 1. Ele diz: como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Amém. Esse é um cenário, basicamente, de sequidão, de deserto,
Primeiro, ele inicia o livro de Joel falando de um possível ataque de gafanhotos que ocorre sobre a plantação, causando devastação, mas o foco principal é uma falta de água. A falta de chuva, a falta de umidade na terra seca todos os cereais do campo, todas as árvores frutíferas, e ele até fala, né, para os agricultores e os vinhateiros eles chorarem, clamarem, porque eles não têm como produzir trigo, não têm como produzir vinho, uva. E ele também fala sobre o gado, diz que os gados eles estão destruídos porque não tem água para beber. E no meio desse cenário de sequidão, onde não há mantimento, o povo está desesperado para ter o que comer, o que beber, né, ter algo, sem conseguir ter algo para se manter, ter mantimento para si. O profeta Joel, ele destaca algo muito importante: não há ofertas de manjares e de libação na casa do Senhor. E as ofertas de manjares, tá, para quem não sabe, são ofertas de cereais. Obviamente, se os agricultores não conseguem produzir cereal, trigo, né, cevada e coisas desse tipo, não tinha como o povo de Deus oferecer ofertas de manjares, que são ofertas de trigo, né, ofertas de cereais, e as ofertas de libação, que são líquidos derramados, normalmente vinho ou azeite. Como eles também não conseguiam produzir, a videira não estava dando o seu fruto, como eles iriam conseguir produzir vinho, por exemplo, para poder derramar como oferta de libação ao Senhor? E não só as ofertas de manjares e libação, que são os cereais e os líquidos, mas também as próprias ofertas dos holocaustos de animais. Também foram colocados em xeque aqui, porque ele diz que os gados, o rebanho, eles estão com sede. E quem já teve a oportunidade, aqui em novembro do ano passado, eu tive no sertão pernambucano, e a gente viu como é quente lá, como é difícil ver plantas verdes, como é difícil você ver gados, bois e bodes cevados, né? Normalmente eles são bem magros, né? É difícil mantê-los. É um cenário não muito fácil. Eu estive lá por 3 dias e fiquei 3 ou 4 dias e fiquei já um pouco pensativo quanto a isso, né, com a dificuldade de se manter numa situação daquela. E é um cenário aqui semelhante, e acontece em Joel. Então, apesar de não haver mantimento para o povo, o profeta ele está profetizando e focando na falta de mantimento para as ofertas que eram oferecidas na casa de Deus. E ele fala: sacerdotes, clamem e jejuem ao Senhor. Chorem, porque vocês não têm ofertas para dar ao Senhor. Como se Deus ele tivesse, no meio de todo esse cenário, ele falando: olha, eu sei que está todo mundo sofrendo para não ter o que comer e beber, mas chorem porque não tem oferta para ofertar na casa do Senhor. E é interessante que, eu não sei se vocês sabem, mas as ofertas e os sacrifícios de animais, de manjares e de libação, basicamente são esses 3 tipos de ofertas que são oferecidos, eram oferecidos no povo de Israel, ao Senhor Deus. O ato de ofertar e sacrificar a Deus foi a forma que Deus escolheu para ser adorado e cultuado. Desde a época, a partir da época em que vigorou a lei de Moisés no meio do povo de Israel. Ali no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, quando você for ler esses livros, você vai perceber isso. Mais do que um ritual de ter que sacrificar, se você se questionar por que o povo tinha que
matar, imolar, né, oferecer como holocausto bodes, ovelhas, carneiros. Normalmente eram carneiros, eram ovelhas e carneiros, mas podiam ser bodes e até bezerros, né? E para os que tinham menos posses, poderia ser também até a pomba ou a rola, os pássaros. Por que eles ofereciam isso? Por quê? Por que eles ofereciam ou ofertas de trigo e cereais? Aquilo era o culto do povo de Israel. A gente precisa entender isso. Eles ofereciam porque é a forma que Deus falou, assim vocês vão me cultuar. Isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 29. Deus ele fala, eu sou o Senhor vosso Deus, vocês me adorarão e vocês trarão para mim como adoração todos os dias um carneiro, ofertas de manjares e ofertas de libação derramadas, de manhã e à tarde. Todos os dias, dia após dia, os sacerdotes irão oferecer como culto e adoração ao Senhor. E também quem quiser do povo, quem quisesse do meio do povo, eu também quero oferecer como culto ao Senhor. Ele ia lá e levava um carneiro, um holocausto de animal, uma oferta de manjares e uma oferta de libação ao Senhor, para cultuar e adorar ao Senhor. Esse culto, ele representava, esse culto diário de oferecer sacrifícios a Deus, eles representavam uma consagração. Todo mundo, provavelmente, né, a maioria aqui deve saber que havia um costume de oferecer sacrifício sempre que alguém pecava. Aí é um outro tipo de sacrifício. Você precisa entender isso. Alguém pecou, alguém descumpriu algum mandamento de Deus. É pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. É o que diz o livro de João. Alguém transgrediu uma lei, não cumpriu o que estava escrito. O povo de Israel era um povo cuja lei social e moral era a lei religiosa, né? Era tudo uma coisa só. Alguém descumpriu a lei, pecou diante de Deus. E para Deus apagar e expiar a culpa e o pecado do pecador, para que ele não morra, afinal de contas, Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte. Para que ele não morresse pelo pecado, ele oferecia algo para ser morto no lugar dele. O pobrezinho do animal lá era imolado, e ali era um sacrifício de expiação, que era oferecido sempre que alguém pecava. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do culto ao Senhor. Mesmo sem pecar, dia após dia, o povo tinha que oferecer. Os sacerdotes e o povo, voluntariamente, quem quisesse, você não era obrigado, os sacerdotes eram obrigados, eles tinham que oferecer, mas quem quisesse também preparava lá a sua oferta, em gratidão a Deus, em santificação. Esse era o significado do culto. Ele está se consagrando, se santificando, ou podendo também, como ações de graças, eram as ofertas chamadas ofertas pacíficas, de ação de graça, de louvor, de volta ao Senhor. Esse era o culto do povo de Israel. E quando, aqui no profeta Joel, ele diz, olha, sacerdotes, chorem, porque não tem ofertas para vocês dar ao Senhor. Ele está dizendo, você não tem como se achegar a Deus, cultuar a Deus, porque a oferta e o sacrifício é a forma como nós nos achegamos a Deus. Claro, alguém já deve estar pensando aí que Cristo veio e ofereceu a si mesmo como oferta, sacrifício, uma vez por todas, e nos deu acesso ao Pai. E pelo sacrifício de Cristo, hoje nós temos acesso a Deus. Sim, mas eu quero que... É importante você ter esse entendimento do que está acontecendo aqui em Joel. Esse entendimento, ele nos leva a algumas coisas importantes a gente pensar aqui. Em primeiro lugar, é que culto e adoração a Deus não se resume a um ajuntamento que fazemos no domingo. Amém? Você entende isso? Claro, o povo de Israel, eles tinham algumas datas especiais, eles tinham as festas, né? A Páscoa, Tabernáculos, Pentecoste, né? O dia da expiação especialmente, era um dia muito importante, era o único dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Durante os outros 364 dias do ano, ninguém entrava no Santo dos Santos. Tinha algumas datas especiais onde Deus era adorado e cultuado,
mas como um memorial a ele ter livrado o povo do Egito, a ele ter sustentado o povo no deserto. Eram memoriais, celebrações, né, que eles celebravam ao Senhor. Mas o culto normal, vamos dizer assim, o culto comum do povo de Israel, ele acontecia todos os dias. Independente se era coletivo ou não, se o povo se reunisse lá, quem estivesse lá cultuava o Senhor. Quem fosse lá oferecer voluntariamente sacrifícios ao Senhor, ele estava ali cultuando e adorando ao Senhor. Segunda coisa importante a gente entender é que adorar ao Senhor não é cantar uma música e dizer eu te adoro. O culto desses irmãos e a adoração deles eram por meio de sacrifícios. E se você falar com qualquer judeu, ele vai ter esse entendimento. Ele vai dizer, para nós judeus, adoração e culto a Deus é ofertas e sacrifícios de obediência. Né? O que Deus pediu, a gente oferece e sacrifica. É assim que a gente cultua a Deus. Claro que a canção ou a confissão da grandeza de Deus, ela pode ser interpretada também como um sacrifício de louvor e adoração, porque é isso que diz no livro de Hebreus, né? Hebreus 13. Por meio de Jesus, ofereçamos, pois, a Deus sacrifícios de louvor, que é frutos de lábios que confessam o seu nome. E talvez alguém aí que gosta de ler a Bíblia, né? Eu creio aqui, meus irmãos todos leem bastante a Bíblia, vão me questionar assim, mas podem estar levantando um questionamento no seu coração. Tá, mas como assim a forma que Deus ele quer ser adorado é por meio de ofertas e sacrifícios? É isso que você está falando? É isso que eu estou falando. Ok, mas o livro de Hebreus também, já que eu citei Hebreus, né? Vamos citar Hebreus. O escritor de Hebreus, ele fala que o sacerdócio levítico teve fim, que é o sacerdócio o quê? Que a gente se achega a Deus por meio de sacrifícios e ofertas de boi, carneiros, cereais e vinho. Afinal de contas, ninguém aqui mais oferece, né? Ninguém cria carneiro e bode para oferecer aqui a Deus em adoração. Né? A gente, nos nossos cultos aqui, isso aqui é um culto, amém? Isso é um culto. Não tem ninguém aqui trazendo um bode para ser imolado, né? Uma efa de flor de farinha para ser queimada diante do altar. Na verdade, nem altar nós temos aqui. A gente chama essa elevação de altar, mas isso não é um altar. Você sabe o que é um altar? Um altar, ele é uma elevação, né? Normalmente, no passado, era feito de terra ou de pedras, onde se ofereciam sacrifícios. O altar é o local onde se oferece sacrifícios. Isso aqui ser chamado de altar, e alguém tinha que queimar alguma coisa aqui em oferenda a Deus, né? Mas, claro, eu sei que a gente está falando que nós somos o sacrifício espiritual, e eu vou chegar lá, na verdade, né? Faz sentido eu falar disso hoje. E por isso a gente chama, como analogia, esse local aqui de altar. Mas aqui é um altar aí também, porque você também está se oferecendo a Deus em sacrifício, amém? Então, no passado, era isso que os altares que os homens levantavam para Deus eram através de areia, de terra ou de pedra. Se você for ler o altar que Abraão, que Noé levantou para Deus, Jacó pegou uma pedra, deitou a cabeça para dormir, fez a pedra de travesseiro. Imagina isso, irmão. Travesseiro, uma pedra de travesseiro, porque ele estava no deserto, fugindo do seu irmão, correndo do seu irmão, queria matá-lo. Ele pega uma pedra para dormir no deserto, no frio do deserto à noite, bota ele de travesseiro e ele tem uma visão. Deus aparece para ele. E ele tem a presença de Deus, Deus fala com ele. Ele fica, Deus está nesse lugar, eu não sabia. Quão terrível esse lugar. Aí ele pega aquela pedra de travesseiro, levanta ela como um altar,
derrama azeite, a única coisa que ele tinha ali como libação, faz uma oferta ao Senhor, em adoração a Deus, porque Deus se apresentou a ele. Até que, isso aqui é antes de Moisés, né? Isso aqui eles levantavam altares de terra e areia, e de pedra, antes de Moisés, antes da lei de Moisés. Quando Deus deu a lei de Moisés, e mandou construir o tabernáculo, ele levantou um altar de madeira, e falou, agora os sacrifícios vão ser oferecidos aqui. Era chamado de altar do holocausto. E todo o povo queria adorar a Deus, cultuar o Senhor, oferecer ali seus sacrifícios no altar do holocausto. Mas, voltando ao que eu estava falando, talvez alguém questione, eu falei de dois entendimentos importantes aqui, né? O culto ao Senhor, ele, como Deus pede, é diário, amém? E a segunda coisa é que não é através de músicas, é através de sacrifícios. Sacrifícios de obediência. A terceira coisa importante, que é onde eu quero focar aqui na ministração, é que Deus não só pediu para ser adorado por meio de oferta e sacrifício. Deus, ele também disse como ele queria que fosse as ofertas e sacrifício. Eu preciso que você entenda isso aqui. Se você for ler lá o livro de Levítico, Deus ele fala, olha, quem for oferecer o animal de holocausto a Deus, esse animal ele tem que ser um macho, sem defeito, de 1 ano de idade. Olha a exigência. Você primeiro tem que procurar ali no seu rebanho um macho, tem que ter 1 ano, ele tem que ser sem defeito. É claro que a Bíblia não dá mais detalhes do que significa ser sem defeito, mas provavelmente eles lá sabiam o que significava isso. Eles trabalhavam com isso, né? Entre eles sabem o que significa sem defeito. Quem for ofertar a oferta de manjares, ela tem que ser 1 efa de flor de farinha misturado com azeite puro. Está lá descrito, eu não vou saber aqui, já li diversas vezes, mas é tão complexo que eu nunca decorei. E como a gente não pratica isso, né, é difícil de você memorizar, mas algo desse tipo. E ele, quem for oferecer ofertas de libação, vai derramar um vinho puro, tal forma, sobre a oferta. Deus, ele diz como ele quer. E ele fala uma coisa muito importante. E aí você vai queimar tudo isso no altar do holocausto, tocado fogo. E quando for queimado, vai subir um aroma. E esse aroma vai ser agradável a Deus. Deus ele está dizendo como é que ele quer que seja a oferta. Não basta você trazer uma oferta, tem que ser desse jeito, para que eu me agrade. Quando a Bíblia fala que sobe como aroma agradável, o fogo consumindo a oferta é como se fosse Deus provando. O que é que você trouxe para mim? Isso aqui, deixa eu provar. E depois ele diz, gostei ou não gostei. Uma analogia muito barata, só para você entender. E ele diz, quando sobe como aroma agradável, é um sacrifício agradável a Deus. Isso significa que existem também os sacrifícios que não agradam a Deus. Isso está bem claro na Bíblia, porque em outros lugares, no próprio Pentateuco, tem um momento que Deus ele fala, quando você for oferecer sacrifícios a mim, trouxer sacrifícios aqui no meu altar, ofereça de forma que você seja aceito, de forma que agrade, que me agrade. O próprio Senhor já declarou isso. E a gente vê na Bíblia diversas situações em que alguém ofereceu um sacrifício não agradável a Deus. Inclusive, aqui mesmo, na época assim que Moisés decretou o tabernáculo, consagrou Arão como sumo sacerdote e os filhos dele como sacerdote. Cerimônia de consagração. O primeiro sumo sacerdote do povo de Deus. O tabernáculo foi inaugurado. Glória a Deus, inauguramos. Arão, o sumo sacerdote, o cara mais importante do povo. Os filhos dele, sacerdotes de Deus, entram no incensário e oferecem fogo estranho. Desce fogo do céu e eles morrem. No dia da cerimônia. Porque eles ofereceram. A Bíblia não deixa muito claro o que aconteceu ali, mas eles suspeitam que uma opção é que eles estavam bêbados, oferecendo incenso ao Senhor, porque logo em seguida Moisés ele fala, essa é a lei de Deus para os sacerdotes, vocês não ficarão embriagados.
Outros acreditam que eles trouxeram o próprio incensário de casa, fizeram um próprio fogo ali que não era no altar do incensário. Eles fizeram, em resumo, o que Deus não pediu, como Deus não queria, e levantou uma oferta não agradável e não aceitável para Deus. A gente vê isso em diversas passagens na Bíblia, irmão. Saul, quem conhece aqui, os irmãos, vocês que leem a Bíblia, né? Vocês sabem bem a história de Saul. Que Saul, ele vai oferecer, ele entra, Samuel dá uma ordem para ele aguardar, ele impaciente, ele entra e oferece sacrifício a Deus. Aí Samuel chega e fala: o que foi que você fez? Ele: não, você estava se demorando, eu entrei e fiz sacrifício a Deus. Aí Samuel diz para ele: obediência quero, e não holocausto. Obedecer é melhor que sacrificar. E Deus, ele diz ali, fica insatisfeito com a oferta, o sacrifício que Saul oferece a Deus. E a gente pode ter diversos outros exemplos na Bíblia. Tem uma passagem no livro de Isaías, capítulo 1, que Deus, ele diz assim, Deus ele reclama aos sacerdotes, ele fala: vocês sacerdotes, eu não suporto, Deus ele fala com essas palavras, eu não suporto os vossos sacrifícios, as vossas festas, as vossas ofertas, porque vocês têm oferecido. Aí vocês perguntam: em que temos pecado, Senhor? Aí ele diz: nisso que vocês têm oferecido sobre o meu altar pão imundo, um pão velho, um pão apodrecido. Quando eu pedi que tinha que ser um efa de flor de farinha puro, amassado com azeite, aí faz o pão lá, tinha que ser dessa forma, e vocês trouxeram algo que não agrada a mim. Malaquias 1, ele reclama do povo que estava oferecendo animal cego. Ele tinha pedido sem defeito, mas eles estavam oferecendo animais cegos. Então é possível, a gente tem que adorar o Senhor todos os dias, a gente tem que adorar por meio de sacrifícios, e é possível que os nossos sacrifícios e ofertas, eles não agradem a Deus. É aqui que eu quero entrar. O que isso tem a ver com o texto de Joel que a gente leu, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes, eu tinha comentado aqui, mas eu não concluí. Talvez alguém pergunte: tá, mas Hebreus disse que nada disso mais é necessário. Ninguém mais precisa oferecer sacrifício. Você está aí dizendo que a gente tem que oferecer sacrifício todos os dias a Deus. Mas o livro de Hebreus diz que não é mais necessário, porque Jesus se ofereceu como sacrifício eterno, suficiente. Glória a Deus. Exatamente. Na verdade, e aqui um ponto que a gente precisa entender. Cristo, ele veio por algum motivo, né? O que muitos dizem é que Jesus, quando ele veio e se manifestou, ele anulou a lei, ele cancelou a lei. É isso que a palavra de Deus diz? Não. A palavra diz que Jesus ele veio cumprir. Aí talvez alguns, mas como assim cumprir? Ele veio cumprir o preceito da lei. O preceito de uma lei é a razão daquela lei existir. Por que existe uma lei de trânsito, por exemplo, né, que diz: você não pode atravessar o semáforo quando ele está cruzar o semáforo quando ele está vermelho? Por quê? O preceito por trás disso é promover organização e segurança no trânsito. Quem já viu aqui as ruas da Índia, por exemplo, né? O trânsito na Índia, eles não têm semáforo. É desorganizado e é inseguro. Então, o que a lei está buscando não é um fardo para colocar, oprimir você, né? Pelo menos não essa, né? Tem outras que até são mais ou menos assim, mas o que Deus está querendo a colocar uma lei, Deus não, né? Um governador, um estado, uma lei de trânsito, o preceito por trás disso, eu quero promover segurança e organização no fluxo, né? No trânsito das pessoas. As pessoas, ao se transitar de um lugar para outro, fazer isso com segurança e organização. Então, existe um preceito para toda a lei. E Deus, ele também, quando cria as suas leis, ele tem um motivo por trás. Por que Deus, ele criou essa lei do sacrifício? Eu me perguntei sobre isso esses dias.
Por que Deus escolheu ser adorado dessa forma? O que Deus queria com isso? E eu estava pensando sobre isso, irmãos, e a gente foi ministrado aqui no culto das primícias. Vocês conhecem muito bem. Por exemplo, a oferta que Abel ofereceu a Deus. Amém? Amém? Deus, ele se agradou. De quem? De Abel, primeiro, e depois a sua oferta. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Aqui ainda não tinha a lei de Moisés. Deus não tinha pedido para ser adorado por meio de sacrifício. Você já se perguntou por que Abel ofereceu aquele sacrifício a Deus? Se Deus não pede, a Bíblia, pelo menos a Bíblia em nenhum momento diz que Deus pede. A Bíblia está lá citando a genealogia e ele de repente vem e diz, olha, um dia Abraão pegou do seu gado e ofereceu uma primícia ao Senhor. E Caim, dos seus frutos, ofereceu uma oferta também ao Senhor. E Deus se agradou da oferta e sacrifício de Abel, mas não se agradou da de Caim. E não só foi Abel e Caim, diversas pessoas, antes de Deus ele pedir para ser adorado através de sacrifício, ofereceram sacrifícios a Deus. Abraão fez isso sem Deus pedir. Noé fez isso sem Deus pedir. Jacó fez isso sem Deus pedir. Isaac. Toda vez que eles ouviam a Deus, tinham uma visão, Deus se aparecia para eles, eles ofereciam, levantavam um altar ali de areia, de pedra e ofereciam sacrifícios a Deus. Sem Deus pedir. Por que Deus se agradou da oferta de Abel? Porque Abel, ele foi lá e trouxe a primícia. Amém? O que é a primícia? É a melhor parte do seu gado. Aí, voltando aqui à analogia do texto de Joel, isso é uma coisa muito interessante, porque as mesmas fontes que o povo usava para sobreviver, eram as fontes que eles usavam para adorar e cultuar a Deus. O mesmo trigo que ele usava para fazer pão e comer, era o trigo que ele oferecia para Deus. Né? Pelo menos ele tirava da mesma fonte, do mesmo celeiro. O mesmo gado que ele talvez tirava a lã para se vestir, ou que ele imolava, sacrificava para comer, era o mesmo lugar onde tinham lá as suas ovelhas, era o mesmo lugar onde ele tirava uma oferta para dar a Deus. Ele podia pegar qualquer um, Deus não pediu. Deus não pediu para Abel, ele podia pegar qualquer um. Mas Abel ele fez, não, eu vou sacrificar a Deus. Quem é Deus? Eu sei quem Deus é. Eu sei de que Ele é digno. Eu sei o que Ele merece. Ele merece o melhor que eu tenho. Ele merece o meu amor. Abel, ele foi movido por um temor, por uma devoção, por um amor, um respeito, uma honra ao Senhor. Mesmo sem Deus pedir, ele fala, eu vou oferecer o melhor que eu tenho aqui. O que eu mais gosto aqui é o quê? Eu gosto daquele gado ali. É a melhor coisa que eu tenho. Veja, ele não sabia como adorar a Deus. Hoje, nós adoramos a Deus por meio de músicas, por meio de coisas desse tipo. Por quê? Porque quando a gente vem na igreja, é assim que a gente adora, né? Então a gente segue o fluxo. Ele não sabe, o que eu posso fazer para adorar a Deus? Já sei, vou pegar o melhor. Ele entendeu uma coisa, adorar a Deus é entregar o meu maior amor, que eu mais amo, que eu mais gosto a Ele. E ele foi lá, pegou aquilo e ofereceu para Deus. Foi isso que tocou o coração de Deus. Deus olhou aquilo e fez, uau. Esse me adorou de fato. Caim, provavelmente, vamos oferecer um sacrifício a Deus, é? Então, peraí, deixa eu pegar aqui uma oferta. Olhou assim, essa aqui está boa. Ofereceu a Deus também, da mesma forma, uma oferta, algo que ele tinha, algo de valor, porque Caim também poderia, essas frutas aqui, elas podem me servir de alimento, eu estou tirando algo, um alimento, que seria para mim, mas muito provavelmente ele pegou o maior, mais suculento, guardou esse aqui, depois na Netflix ali, eu vou, amanhã de manhã,
deixa para mim. Mas eu peguei esses aqui, não sei se estavam bons, se estavam estragados, a Bíblia não deixa detalhe. Mas a Bíblia, ao descrever que Abel pegou a primícia e Caim não, a detalhar isso, nos faz trazer esse entendimento, que a diferença estava em como Abel entendia quem Deus era, o que Abel sentia por Deus e o que Caim sentia por Deus. Caim se sacrificou também, mas não o melhor que ele tinha. E aquilo tocou a Deus. Deus olhou para Abel e fez, eu gostei. Claro, irmãos, é assim, né? Que é uma teologia barata de Rafael Valença, né? Mas é como eu fiquei meditando nessas coisas. Eu imagino que Deus, ele olha e fez, eu gostei desse coração de Abel. É isso que eu quero. E aí ele foi lá na lei e disse, quando vocês forem me adorar, vocês vão fazer sacrifícios e ofertas. Por quê? Porque foi assim que Abel fez. E eu me senti amado e adorado daquela forma. E aí ele falou, mas quando vocês forem trazer, não vão trazer qualquer um. Você vai trazer o melhor que você tem. Porque o gado macho de 1 ano sem defeito, é na flor da idade, aquele que mais produz para o agricultor, sem defeito nenhum, o que ele poderia vender mais caro, é o que ele vai pegar e dar ao Senhor. É por isso que Deus, quando ele pede, lá na lei, ele fala, tem que ser assim, porque foi assim que Abel fez. Foi assim provavelmente que Abraão fez, foi assim provavelmente que Jacó fez. Eu não tinha pedido, mas eles me adoraram dessa forma. Dessa forma eu me senti amado e adorado. Esse era o preceito por trás da lei de Deus. Deus ele não queria o gado, Deus ele não queria a farinha amassada com pão. Vocês acham que Deus ele come carneiro, irmãos? Você acha que ele bebe o sangue derramado, o azeite, ele usa aquilo, o vinho? Você acha que Deus pega o seu dinheiro aqui ofertado e usa para alguma coisa? Eu estou perguntando isso, mas a própria Bíblia, Deus ele questiona isso. Eu não lembro aqui agora, irmãos, perdão por não falar, mas eu quando estava estudando essa ministração, eu li isso. Um dos profetas, ele fala, por acaso vocês acham que eu bebo o sangue dos carneiros? Deus ele fala isso. Vocês acham que aquele cordeiro que vocês sacrificam aqui, eu vou comer a carne dele? Ou que eu vou beber o vinho que vocês derramam? Não, nada disso. Então, por que Deus pediu se ele não vai usar aquilo? Porque o que ele quer não é o carneiro, não é o trigo, não é o vinho, mas é o coração de Abel, que ele enxergou através do carneiro, do trigo, do vinho, o de Jacó, o de Abraão, os adoradores de Deus, que amavam a Deus e por amor a Deus ofereceram aqueles sacrifícios. Deus era isso que ele queria. E quando ele não via isso no adorador, aquele que vinha oferecer sacrifícios a Deus, sem ser dessa forma, Deus não se agradava daquela adoração. Deus falava, não me agradou. Por quê? Porque você está oferecendo, só porque está escrito lá em Levítico, em Êxodo, aí você está vindo aqui entregando. Você nem sabe quem eu sou. É por isso que quando Deus ele reclama, ele fala, obedecer é melhor do que sacrificar, e ele fala, e o conhecimento de Deus melhor do que sacrifícios de bois e holocaustos. Está falando, eu quero que você entenda, me conheça. Porque quem conhece, quem sabe quem Deus é, como Abel conhecia, oferecer um sacrifício a ele é uma consequência natural. Não precisa estar escrito, venha cá e traga um carneiro para Abel fazer aquilo, porque Abel sabia quem Deus era. Ele falou, eu sei quem você é, Deus, e eu vou te adorar com o meu melhor carneiro. Quem conhece a Deus, oferece sacrifícios e ofertas a Ele, dia após dia em adoração. E era isso que Deus procurava. Esse é o preceito da lei da oferta e sacrifício. É isso que Jesus veio cumprir. O que Deus quer de mim e de você como adoração, irmãos, não é uma música, é um amor, uma devoção, um temor que te provoque a sacrificar e ofertar dia após dia a Ele. Porque, irmão, se eu ficar aqui falando, vamos lá, levante suas mãos, cante ao Senhor, e você levantar as mãos e cantar ao Senhor, mas o seu coração não tem esse entendimento, esse amor, e você canta lá, Tu és santo. É um sacrifício de louvor que você está oferecendo a Deus,
mas que não tem nele o preceito. Agora, se você ama a Deus, teme a Deus, você vai levantar suas mãos e cantar sem ninguém pedir, é ou não é? Aí tem em você o coração de adorador que Deus está buscando, que ele viu em Abel, que ele viu ali em Abraão, e ele botou como lei, porque ele estava tentando provocar o povo. E é muito interessante, irmãos, porque as exigências que Deus fez, elas eram difíceis, irmãos. Eram difíceis. Para o camarada ter um carneiro de 1 ano, macho, sem defeito, ele tinha que trabalhar 1 ano. Cuidar para não vir lobo, tinha que cortar bem o cacho, né, como é que chama? O casco, né, do seu animal, o pelo, a pelagem, tinha que manter ele bem alimentado, saudável, livre de doenças, de enfermidades, de algum... Ele tinha muito trabalho. Isso é o que a gente chama de preparação do culto, né? Foi por isso, você sabe que foi por isso que Jesus ele virou, claro, uma das razões, né, de Jesus ter virado ali as mesas, aquele episódio que Jesus ele chega no templo, está ali o povo oferecendo sacrifício em alguma festa, ele vira revoltado as bancas e fala: vocês transformaram a casa de oração do meu pai em um covil de ladrão. O que é esse covil de ladrão? O que é que estava acontecendo ali? O pastor já explicou aqui, né, em alguma outra ministração. Algumas pessoas, a única exceção que Deus tem, que Deus tinha na lei, para alguém oferecer sacrifícios, né, de gados de 1 ano sem defeito, né, toda essa exigência, era para alguém que morasse muito longe. Se o camarada ele mora muito longe, então para ele, a logística dele trazer o animal é muito complicada. Ele pode até no meio do caminho ser assaltado, sofrer um acidente e perder aquilo ali. Aí Deus falava: vocês que moram longe, vocês vão do mesmo jeito cuidar, ter um animal de 1 ano, macho, sem defeito. Mas quando vocês forem vir trazer em oferta no tabernáculo, no templo do Senhor, você não precisa trazer ele, você vende ele. E quando você vende, é como se fosse o ato de você estar oferecendo ele a Deus. Você vai pegar esse dinheiro e vai entregar no templo. Porque você transitar com dinheiro é muito mais fácil. Hoje em dia não, né? Hoje em dia dinheiro é complicado, não anda com dinheiro no bolso não. Mas naquela época, né, com as moedas lá de prata, os pesos de metais, né, as moedas que eles tinham naquela época, ouro ou prata, e andava com aquela bolsinha e oferecia lá no templo. Mas o homem e a mulher, ele tinha que ter o mesmo trabalho de 1 ano de preparar o cordeiro sem defeito, sem mácula, como Deus pede. Ele tinha que ter o mesmo trabalho de cultivar os cereais, de pegar o puro, o mais puro que ele tinha, de preparar 1/10 de efa de flor de farinha misturado com azeite. Tinha que fazer tudo como Deus pedia. E se era difícil dele trazer, ele vendia e trazia o dinheiro. Mas ele tinha que ter o mesmo cuidado. Por quê? Porque o que Deus queria não era o carneiro, não era o pão, não era o vinho. O que Deus queria era aquele coração adorador que está ali preparando para Deus. Eu estou aqui preparando para oferecer a Ele. E aí o que foi que o povo fez? O povo fez: olha, vocês que moram longe, o povo fez o contrário. Vocês não precisam preparar carneiro nenhum. A gente está aqui preparando. Né, o empreendedor, né? Tive uma ideia de uma demanda surgindo na sociedade. Eu vou preparar o carneiro, eu vou preparar e vou vender. O povo vem, compra e oferece o carneiro. Olha, melhor ainda ele oferecer o próprio carneiro no altar de Deus do que o dinheiro, né? Só que, dessa forma, eles tiraram do meio do povo de Deus o sacrifício para se preparar para a adoração. Porque você não precisava mais, irmãos. Você não, né? O povo daquela época. Não precisava mais ter que preparar um carneiro de 1 ano. Não precisava mais ter que se preocupar em cultivar, em cuidar, livrar do gafanhoto, em se dedicar para pegar uma oferta e oferecer a Deus. Chegava o dia, você ia lá, comprava e oferecia. Deus não estava se agradando daquilo. Sem falar no lucro que eles estavam tendo, enriquecendo com isso, né? Mas porque esse é o princípio que Deus quer da adoração. É o coração que ama tanto ao Senhor, que está disposto a se sacrificar e ofertar o melhor que tem a Ele.
E agora respondendo a pergunta, né, que talvez alguém... O que isso tem a ver, né? São duas perguntas. Primeiro em Hebreus diz que a gente não oferece mais isso. Como é que isso se aplica nos dias de hoje, né? Não é mais assim. Jesus se ofereceu como sacrifício eterno. Então, livra a gente de oferecer sacrifício, ofertas ao Senhor? Não. Isso é bem claro. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, se puder botar aí, que vocês ofereçam a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Então está provado que o nosso culto não é cantar músicas, é oferecer sacrifícios vivos, santos e tem que ser também agradáveis. Tem que ser como Deus quer. E ser agradável a Deus é o quê? É aquela preparação, é aquele entusiasmo, aquele fervor, aquele amor, aquele conhecimento de quem Ele é. Esse é o nosso culto, irmãos. Essa analogia que Paulo ele faz quando ele diz isso em Romanos 12, 1, é a analogia que ele está, é a mesma palavra usada lá em Êxodo 29, quando Deus ele pede que vocês vão me oferecer sacrifícios dia após dia. Da mesma forma, Hebreus 13, que eu citei. Vamos ler Hebreus 13. Hebreus 13, 15. Olha que interessante, irmãos. Assim, por meio de Jesus, sempre por meio de Jesus, porque o nosso sacrifício tem que ser agradável a Deus, e só pode ser aceito e agradável se for por meio de Jesus, porque Jesus ele é o sacrifício suficiente, eterno e agradável a Deus. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Dá uma pausa aí, mas a gente vai continuar, no 15. Então aqui ele está dizendo que lábios que confessam o nome de Jesus é um sacrifício de louvor. Por isso que eu falei aqui no início, quando você confessa a Jesus, que Ele é grande, que Ele é adorado, exaltado, que é o que a gente faz através das canções, por exemplo, mas a gente pode fazer sem cantar também. Você pode dizer, o Senhor é bom. Pode dizer? Pode dizer. Pode dizer, o Senhor é grande. O Senhor é santo. Você está confessando com seus lábios o nome dEle, que de fato é bom, é grande e é santo. E isso é um sacrifício de louvor. Agora, se é movido por um coração que conhece a Deus e ama a Ele e entende que Ele é agradável a Deus. Se não, não agrada a Deus. Vamos continuar. Então isso é um sacrifício. O que mais? Não negligencieis igualmente. Então ele está falando da mesma coisa. Sacrifícios de louvor. Da prática do bem e da mútua cooperação. Então a Bíblia está falando que fazer o bem também é um sacrifício a Deus. Cooperar uns com os outros, ajudar uns aos outros, a mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se compraz, ou se agrada, se alegra. Então não só confessar que Ele é grande, é santo, é adoração. Quando você faz o bem, você está adorando a Deus, irmãos. É por isso que o culto ao Senhor é todo dia. Quando você ajuda uns aos outros, você adora a Deus. Quando você coopera, dia após dia. Pode voltar. Versículo 17. Obedecei vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como devem prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A obediência também é um sacrifício de louvor e oferta a Deus. 1 Pedro 2,5, se puder colocar também, 1 Pedro 2,5, para resumir isso.
Ele diz, também vós mesmos, como pedras que vivem. Aqui já é depois de Jesus, já é a igreja cristã, vamos dizer assim, né? Não é mais o judaísmo. Que vivem, apesar de que havia no meio deles cristãos judeus e cristãos gentios. Sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Veja, aqui Pedro ele fala, pode deixar o versículo aí, ele fala, que nós somos edificados, uma casa espiritual, para sermos um sacerdócio santo. E o que o sacerdócio fazia? Oferecia sacrifícios. Ele diz, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus. Os sacrifícios que nós oferecemos a Deus hoje ainda são sacrifícios, mas eles são espirituais. Os sacrifícios de boi, bodes, ovelhas, carneiros e cereais eram sacrifícios naturais, terrenos. Hoje nós oferecemos espirituais, que é através do nosso próprio corpo. Eu não vou ler, mas Efésios 5, ele fala, ele usa o termo também de oferta e sacrifício. Ele dá uma lista de renúncias que o cristão tem que ter. Não ameis as obras carnais, as obras das trevas. Não mintais. Ele dando a entender que a renúncia ao pecado, a renúncia às vontades da carne também é um sacrifício a Deus. É oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Confessar o nome de Jesus é um sacrifício de louvor. Fazer o bem, cooperar uns com os outros, obedecer vossos guias e mestres, são os nossos sacrifícios espirituais que fazemos com o nosso próprio corpo, todos os dias, em adoração e culto ao Senhor. De tais sacrifícios Deus se agrada. Agora, Ele pode se agradar ou não. Se não houver o amor, o temor, a paixão. É possível fazer o bem sem amor? Está escrito em 1 Coríntios 13. Ainda que eu entregue o meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, sem amor, nada disso terá valor. O que Cristo fez vindo foi se tornando sumo sacerdote para fazer o dia da expiação uma vez por todas, pelo pecado de toda a humanidade, pagando todos os pecados e fazendo através dele com que os nossos sacrifícios possam ser agradáveis a Deus. E como é que isso se torna agradável a Deus? Aí é que eu quero voltar agora para Joel 1. O que é que faltava? Qual foi a razão do povo não ter manjares nem libação para oferecer a Deus em Joel 1? Quem lembra? Por que eles não tinham cereal nem vinho para oferecer a Deus? Seca. Seca. Falta de água. Diz que eles estavam entristecidos. Eles choravam porque não tinham água. É muito interessante, vou fazer um parênteses aqui. Abacuque 3 tem um texto bem conhecido que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira não produza, os frutos das oliveiras mintam. Tem outro ainda lá, que eu não lembro, alguém puder soprar para mim? Não. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso contrasta um pouco com o que está acontecendo em Joel. E se você for ver, porque em Joel ele fala, a videira não está produzindo frutos, né? A figueira não está, a oliveira não está, o gado não está morrendo, e eles estavam tristes. Abacuque ele já estava dizendo, ainda que a figueira não floresça, eu me alegro. Porque a diferença aqui, irmãos, Abacuque ele estava dizendo o seguinte, ainda que eu não tenha mantimentos para o meu corpo, ainda que eu tenha enfermidades, ainda que eu passe necessidade, ainda que eu perca pessoas que eu ame, tribulações, aflições, mas eu me alegro no Senhor, porque a minha oferta, a minha adoração de manjares ao Senhor, ela não falta. A água terrena pode estar faltando, que representa a minha provisão humana, mas a espiritual, eu mantenho e me alegro no Senhor, Deus da minha salvação,
Porque Salmos 46 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. A representação de água na Bíblia, na terra, ela representa vida e alegria. A terra viva, a terra alegre, é que ela produz frutos porque tem um rio passando, porque tem água passando. Você encontra isso na Bíblia de ponta a ponta. E por outro lado, a morte, falta de vida e tristeza, ela tem a ver com a falta de água. O que Deus está focando em Joel, por mais que ele estava narrando o episódio de falta de mantimentos, ele estava falando era da falta da água espiritual na casa de Deus. Não havia adoração agradável a ele. Por isso que ele fala, sacerdotes, chorem, clamem, jejuem diante do altar. E isso é tão real que no capítulo 2, depois que ele convoca de novo os sacerdotes a chorar, a jejuar, a congregar todo mundo, né? Saia o noivo da sua recâmara, a noiva dos seus aposentos, a criança que amamenta, todos se reúnem e clamem ao Senhor. Quem sabe Ele não derramará uma bênção, dizendo assim, e vocês voltem a ter uma oferta de manjares e cereal, e de libação ao Senhor. E aí ele conclui dizendo, então o Senhor se mostrou zeloso, e fala, alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Deus vai trazer a chuva e tirar a sequidão. Aí ele fala, a chuva serode, a chuva temporã. E como consequência, as eiras voltarão a se encher de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de mosto, restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Quando Deus traz a chuva, a água, volta a alegria, volta o povo a ter o que sacrificar. O que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Nós temos hoje, como crentes, a oferecer a Deus sacrifícios espirituais, amém? Esse é o nosso culto racional, todos os dias. Aí tem muita gente, irmãos, que já está sem vida, está seco por dentro. Muitos de nós, eu sei bem o que é isso, eu já passei por isso várias vezes. E, irmãos, não dá para enganar. Não dá para enganar. Quem não tem um rio transbordando dentro de si, de vida, para oferecer suas ofertas e sacrifícios a Deus, que inclui também até as nossas ofertas financeiras. O texto de Hebreus, quando ele fala mútua cooperação, ele está falando também da cooperação financeira, que é o que a gente faz na obra do Senhor. Inclusive, está incluído, tá? Tudo está no mesmo pacote aqui, irmãos. Está tudo no mesmo pacote. Você levantar as mãos e adorar o Senhor, você oferecer aqui seu dízimo, sua oferta, ou você fazer o bem, sem amor, sem o temor, sem a vida, sem a empolgação, sem o fervor, sem o conhecimento de quem Deus é. Não tem valor. Não é agradável a Deus. Porque, irmãos, é isso que acontece. A gente não consegue enganar muito tempo. Não dá para enganar muito tempo. Eu posso até fingir aqui. Posso cantar ao Senhor. Sem vida. Sem um rio transbordando dentro de mim. Eu estou seco. Espiritualmente aqui eu estou vazio, seco. Eu posso até entregar oferta, cooperar. E estou ali, fingindo que estou oferecendo sacrifícios. Mas uma hora, irmãos, o cordeiro cego vai aparecer. Uma hora o pão imundo vai se revelar. Aí uma hora você diz, esse mês está apertado, não vou não. Você não contribui, não coopera, eu e você, quando a gente não coopera, não é porque não está dando não, é porque a gente perdeu o coração adorador. Ele foi embora. Até que um dia você está aqui e o louvor rolando, o povo adorando, e você fica assim, cansado hoje, vou ficar aqui, Deus entende. Até que aquele seu sacrifício, dia após dia, de renunciar à vontade da carne, é você, hoje eu vou
Só hoje eu vou satisfazer aqui. Os nossos sacrifícios espirituais, que são todas essas coisas que nós fazemos dia após dia, elas começam a aparecer com defeitos, mancos, coxo. Você não quer mais cooperar com a obra, com o serviço, ou faz ela relaxadamente, de qualquer jeito, e diz, é muito trabalho, é muito cansaço, porque a igreja suga muito. E todas essas coisas são... A gente pode discutir tudo isso, mas o ponto central, que está ficando seco no nosso interior, nosso amor por Deus. Por isso que Deus ele fala, sacerdotes, clamem a Deus, jejuem, porque não tem mais oferta. Até que vai chegar o ponto final, que você não tem nem mais o que dar. Até que chega o ponto que você para de vez de ofertar. Até o ponto que você não canta mais, passa aqui 1 hora de louvor e adoração olhando, até que chega o ponto que você não contribui com mais nada e com mais ninguém na casa do Senhor. Não é assim. E aí vai botar a culpa em tudo e todos. Mas está faltando água no nosso coração. Está seco. E quem é essa água? Por que essa água e essa vida só é possível por meio de Jesus? Porque só através dele que a gente consegue alcançar esse coração. Porque essa água é de um ser maravilhoso que se chama Espírito Santo de Deus. Em João 7, Jesus ele diz isso. Ele fala, quem tem sede, vem a mim e beba. E aquele que crê, do seu interior fluirá um rio de água viva. Ele clama isso na grande festa de tabernáculos, no último dia da festa. E João ele diz, no versículo seguinte, isso disse Jesus, com respeito ao Espírito Santo, que haveria de ser derramado, não muito depois daqueles dias. Jesus quando disse, aquele que crê do seu interior fluirá um rio de águas vivas, ele estava falando do Espírito que ele derramaria. Para quê? Para santificar a nossa oferta e fazer agradável a Deus. Jesus morreu na cruz para poder derramar em mim e você o Espírito dele, a água viva, para que as nossas ofertas e sacrifícios agradem a Ele. E dessa forma ele cumpre o preceito da lei. Porque em Romanos 8 diz que o preceito da lei se cumpre naqueles que não andam na carne, mas no Espírito. O preceito da lei é cumprido por quem é cheio do Espírito, irmãos. Porque eu e você, de nós mesmos, nunca vamos ter esse amor que Deus quer por Ele. Nunca vamos ter esse temor, essa devoção, esse entendimento de quem Ele é. Nunca. Aquela preparação da oferta é tão trabalhosa que só quem ama a Deus se submete àquilo. Mas não há ninguém que tenha tanto tamanho amor e entendimento para fazer isso dia após dia. Uma hora cansa. Eu acho muito interessante aquela canção nova que a gente está cantando, Cristo, dos Bravos, né? De Vilas Boas. Ele começa dizendo, se passam os anos e eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios o teu nome. Porque quando os anos se passam, aquela mesmice, né? A rotina, o amor vai se esfriando. Imagina o camarada todo dia não, porque ele não conseguia talvez preparar ali um sacrifício, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, macho, todo dia. Mas oferecer um, já estava ali, começa a preparar o outro, oferecer o outro, começa a preparar o outro, faz 2, 3 de uma vez, sempre os melhores. Ele nunca come do melhor, ele sempre oferece a Deus 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí ele vê o irmão do lado oferecendo cego, e não desce fogo do céu, ele não morreu. Isso aqui está cansativo. Porque essa é a nossa natureza. A gente vai perdendo, a gente vai cegando de quem Deus é. É totalmente diferente do que acontece com os anjos no céu, porque os anjos no céu estão vendo a Deus todo dia. Aí o que é que eles fazem? Eles clamam uns aos outros, santo, 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 sem descanso. Eu falei isso aqui com os irmãos na escola de líderes. Quem está aqui da escola de líderes?
A gente falou isso segunda, não falou? Por que os anjos não se cansam? Lá em Isaías, 1000 anos antes de João, eles estavam clamando uns aos outros, santo, santo, santo. 1000 anos depois, eles ainda estavam clamando, santo, santo, santo. Por que eles não se cansam? Porque se passam os anos e eles continuam amando ao Senhor e não conseguem parar de amá-lo e cantar, santo, santo é Senhor. Porque o conhecimento de que Deus está ali na frente deles. Eles estão sempre se enchendo de uma nova revelação de quem Deus é, entendendo que Ele merece. Ele é digno, digno é o Cordeiro que foi morto, né? Ao que está sentado no trono é o Cordeiro, seja a glória, a força, a honra. E eles adoram, adoram e cultuam o Senhor. Com entendimento, com fervor, com intensidade. Passa tempo, passa ano, mas ele continua sabendo quem Deus é e continua servindo com fervor e intensidade. Mas muitos de nós já esfriamos, né? Já está sem vida, sem rio. O rio, ele flui continuamente. É diferente de um lago. O lago é parado. Normalmente os lagos eles são turvos. Né? O Mar Morto é um grande lago. A gente chama de mar, mas ele é uma grande lagoa. Que não tem vida. Por quê? Porque não flui, não corre. É parado. E aí, cresce lodo, cresce micróbios e bactérias, sem falar no sal, né, quantidade de sal. E morre, não tem vida, não tem peixe. Não tem árvores frondosas. Você vê o Mar Morto ao redor dele, é um deserto. Agora um rio de águas vivas, debaixo do trono flui um rio. E esses rios alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. E esse rio é o Espírito da vida. E ele flui continuamente, ele é dinâmico, dia após dia. Ele flui do seu interior, ele tem todo dia para você uma nova revelação, um novo entendimento. Você precisa manter ele aceso dentro de você. Eu e você precisamos manter ele aceso. O que nós precisamos, qual é a conclusão? Tudo isso aqui que eu falei, que nós precisamos do Espírito de Deus. Estamos vazios e secos. Eu podia começar já falando isso, né? Irmãos, eu vim aqui dizer que vocês precisam do Espírito de Deus. Amém. Fim. Mas, para cumprir aqui, né, a minha função de pregador, né, tenho que montar toda uma história para convencer você de que você precisa dele. Mas é ele quem vai te convencer, não sou eu. Que você precisa buscá-lo, você precisa reconhecer, eu estou seco, eu sou a terra seca. Sou eu, Jesus. Né? Sou eu, estou aqui, Senhor. E eu não tenho oferta para te dar. O que eu tenho te dado é manca, é coxa. Porque eu não tenho mais amor, não tenho mais vida. Aí ele diz, clame, uivem, sacerdote, jejuem, chore. Quem sabe o Senhor não se voltará e não te dará uma bênção. E qual é a bênção que o Senhor dá? Está lá em Joel 2. Depois desses dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos terão visões. Os vossos jovens profetizarão. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito, não muito depois daqueles dias. Os vossos velhos sonharão. Essa é a bênção que Deus ele dá através de Jesus para que santificar a nossa oferta. Está escrito na palavra de Deus, por meio do Espírito, santifica a nossa oferta. Só o Espírito pode fazer a nossa oferta agradável, aceitável a Deus. Os nossos sacrifícios diários, espirituais. Só o Espírito Santo de Deus faz. Por isso que ele é o selo. Até chegar ao ponto que a gente vai amar tanto ao Senhor, que vai entregar até a nossa vida. Paulo ele diz isso, né? Irmãos, já estou oferecendo a minha vida como libação ao Senhor. Ele está falando, eu vou entregar o meu corpo, o meu sangue como libação ao Senhor. Estou partindo para a glória. Ali amava tanto a Deus, que preparar a oferta e o sacrifício dele não se resumia a dar dinheiro, moedas, professar quem Deus é, confessar, a contribuir, a fazer o bem. Chegou ao ponto que ele fez, já fiz tudo isso, agora vou fazer um sacrifício maior que eu posso dar, o meu corpo. E ele é decapitado, e o seu sangue derramado, com certeza subiu como aroma agradável a Deus. Amou ao Senhor até a última gota do seu sangue.
Precisamos do Espírito de Deus. O que é que nós precisamos? É do poder do alto. É da água. A água. O Senhor, meu pastor, Ele refrigera a minha alma, guia-me às águas de descanso. Por isso que Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, eu me alegro no Deus da minha salvação. Porque essa água não falta aqui. Essa água eu não estou seco. Eu quero provocar você, qualquer um aqui, que se sente um pouco seco, sem vida, que tem sentido assim, e se você quer clamar a Deus e pedir que Ele derrame água sobre você, você está interessado nisso, né? Se não, tudo bem, né? Você pode ficar aí, mas quem quiser, queria convidar para vir aqui no altar, se ajoelhar, seja quem você for, líder de célula, faz parte de algum ministério, líder de ministério, se você quiser sentir, o Ministério de Louvor pode subir, o Ministério de Louvor não pode se ajoelhar aqui não, tá? Por favor, me ajude aqui.